Pessoal, e se eu falar pra vocês que Yamoshi pode ser citado no próximo episódio de Dragon Ball Daima? Você acreditaria em mim? Pois alguns fatos curiosos vêm sendo mostrados sobre isso, como o surgimento de Neva no final do último episódio e também o título do próximo episódio, que é lendário. Eu vou mostrar pra vocês que Yamoshi, o lendário Super Saiyajin, pode ser mencionado no episódio 11 de Dragon Ball Daima. Bora! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e como eu disse, Yamoshi, o lendário Super Saiyajin, também aquele que buscava o Deus Super Saiyajin, pode ser mencionado no episódio 11 de Dragon Ball Daima. E o que comprova isso? Eu vou mostrar pontos, fatos para vocês que indicam que isso pode acontecer. Um ponto interessante inicial é que Dragon Ball Daima já começou a fazer ligação com Dragon Ball Super. Inicialmente, Dragon Ball Daima, o povo estava pensando como que ia se conectar com Dragon Ball Super. Já começou, já tivemos Urimos que criou os universos, os Kaioshin que a gente conhece de Dragon Ball Super já apareceram, foram mencionados em um flashback. Esse foi a primeira ligação. E agora pode ser o caso o Yamoshi. Por quê? Porque no final do último episódio de Dragon Ball Daima, nós vimos alguém se aproximando da nave de Goku e dos demais. E esse alguém era a Neva, que já fazia praticamente uns 7, 8 episódios que não aparecia. Ele só apareceu no episódio 1 e na metade do 2. Depois nunca mais apareceu e agora voltou a aparecer. Ele deu aquela risadinha no final, aquela risadinha que a gente sabe que tem coisa aí. E aí vem o título do próximo episódio, que é lendário ou lenda, que também pode ser traduzido. E quando a gente fala de lendário ou lenda, remete ao lendário Super Saiyajin, que já foi explicado por Toriyama que o lendário Super Saiyajin é Yamoshi. E também remete à lenda do Deus Super Saiyajin, que foi mencionado pelo Shenlong, que era aquele salvador que buscava o Deus Super Saiyajin, que no caso Yamoshi e seus amigos de coração puro. Então, pra gente entender o que pode acontecer no próximo episódio de Dragon Ball Daima, que é o 11, vamos ver o que no caso Shenlong e também o Toriyama depois esclareceu sobre o Yamoshi. Yamoshi era uma pessoa de coração justo, apesar de ser um Saiyajin. Ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião contra os Saiyajins, mas ele foi encurralado por vários guerreiros e se transformou num Super Saiyajin, surpreendendo os outros Super Saiyajins, a sua transformação e estilo de lutar. Então Yamoshi é o primeiro Super Saiyajin, como já tinha dito. E ainda continua, como haviam muitos guerreiros que continuaram a atacá-lo, Yamoshi eventualmente se esgotou e foi derrotado, porém seu espírito continua a vagar procurando por 6 Saiyajins de coração justos para que eles criem um novo salvador, o Deus Super Saiyajin. E depois temos o sonho de Bills e também o ancião de Namekusei, o Namekusei-jin, que foi citado por Shenlong. O deus da destruição Beerus pegou informações sobre o espírito de Yamoshi em seu sonho profético e por isso ficou sabendo sobre o deus Super Saiyajin. O ancião Namekusei-jin, que escreveu o livro de lendas de Namekusei-jins, também sentiu o seu espírito, fazendo ele escrever a lenda do Deus Super Saiyajin no livro dos Namekusei-jins. Ou seja, pessoal, a lenda de Yamoshi foi escrito pelo ancião Namekusei-jin lá no planeta originário dos Namekusei-jin, que fica lá no Makai, justamente onde Goku e os demais foram no último episódio. E lá o Piccolo até falou que aquele lugar era familiar e agradável, ele sentiu uma grande nostalgia. E quem estava naquele lugar? Justamente Neva, o único ancião de Namekusei-jin que ficou para trás. Por quê? Vamos ver o que o Piccolo fala no segundo episódio da Dragon Ball Daima a respeito do Neva. Quando ele ouve o nome Neva, o Piccolo fala o seguinte: Neva? Foi há muito tempo o lendário Namekusei-jin que ficou no Makai sozinho, para proteger as esferas de lá. E aí no caso a gente tem lá a imagem do Neva do episódio 1, que ele com o olhar rastreou as esferas do dragão, trouxe elas de vários cantos da terra para o templo sagrado Dendê,
e restaurou as esferas do dragão. Automaticamente, elas estavam pedra, ele fez voltar ao normal, mostrando que ele é muito poderoso. Até o Sr. Popo falou, ele estava velho e fraco, mas ainda era muito poderoso. E aí vem, no caso, o próximo episódio, que é lendário, que é lenda, aonde o Vegeta vai batalhar contra o Tamagami Number 2. E com certeza o Neva vai estar junto, vai ver essa batalha do Vegeta. Aí a gente tem que lembrar, o Vegeta vai se transformar em Super Saiyajin para derrotar, no caso, o Tamagami Number 2. Exatamente como o Yamoshi fez, ele sendo o primeiro Super Saiyajin. E também temos que lembrar que a imagem original do Yamoshi que apareceu, que foi descrita pelo Shenlong, é praticamente o Vegeta. Se você olhar a imagem do Yamoshi, é praticamente o Vegeta. E aí temos que lembrar um ponto importante. O lendário Super Saiyajin sempre foi descrito em Dragon Ball Z como um macaco gigante com pelagem dourada. Tanto é que tem vários frames da época de Dragon Ball Z do macaco de pelo dourado. E eis que esse macaco de pelo dourado só veio aparecer em Dragon Ball GT. Esse macaco de pelo dourado, que era descrito lá como Super Saiyajin, o lendário Super Saiyajin, na época de Dragon Ball Z. E depois disso foi quando surgiu o Goku Super Saiyajin 4. Pode ser poucas referências, poucas ligações, mas aos poucos Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super podem estar começando a fazer referências ao GT, como já aconteceu em Dragon Ball Super. No caso, Dragon Ball Daima pode estar começando a fazer referências ao GT. O GT, ele não é canônico, mas coisas deles estão sendo canonizadas. No caso, o Ubi, a Pan, arcos de Dragon Ball GT e tudo mais. Então, o fato do Yamoshi poder ser citado no próximo episódio, eu acho bem possível. Pois o Neva com certeza vai embarcar junto com o Goku e os amigos ali. Vai ver o Vegeta lutando. O episódio chama Lendário, Lenda, que remete ao lendário Super Saiyajin e ao Deus Super Saiyajin também. E no caso, o livro de lendas dos Namekuseidin escreveu sobre o Yamoshi, é justamente onde eles estão agora, no local onde eles exatamente, o Neva tá ali, junto com todos eles, aonde o livro de lendas foi escrito. E o Neva é o mais poderoso guardião das esferas ali, o ancião, pelo que o Piccolo falou, é o lendário Namekuseidin. Então, com certeza, muita coisa pode ser esclarecida no próximo episódio. Lembrando que Dragon Ball Daima vem cada vez mais dando spoilers, indícios, imagens, informações novas pra gente com relação a Dragon Ball. E você, o que acha? Yamoshi vai ser citado ou não? Comenta aí.